Se, por exemplo, o nosso dia durasse não 12 horas, mas 120 horas, a possibilidade de vida na Terra seria nula, porque durante as 120 horas de sol, tudo seria crestado, a vida seria destruída, e nas próximas 120 horas de noite, aquilo que por acaso sobrevivesse também se aniquilaria por causa do frio glacial. Poderíamos arrolar diversos fatos que fazem parte do cotidiano e que foram pensados, adrede programados, causalmente estabelecidos e não resultado de um fortuito fenômeno dirigido pelo estúpido acaso. Por esta razão, eu creio em Deus, proclamava Crécy Morrison. Mas eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama vida. Que é a vida? Se perguntarmos aqui o que é a vida, é provável que as definições seriam tão variadas quão incompletas. O biólogo, o filósofo, o esteta, o anatomista, o psiquiatra, o artista, cada um daria a definição sob a sua óptica, que não abrangeria a realidade da vida, dessa vida que é um escultor, e trabalhando cada folha, não faz que se repitam duas folhas absolutamente iguais em toda a vegetação do planeta. Essa vida que é um químico especial, que através das raízes arranca da intimidade da terra o humus, a umidade, transforma madeira em açúcar. Esse perfumista exuberante, que do adubo carrega essências que são carreadas pela brisa embalsamando a natureza. Mas o que é a vida? Se fizermos uma análise profunda, a vida é resultado de um protoplasma e um raio de sol. Se por acaso toda a vida que existe na terra, vegetal, animal, humana, desaparecesse e ficassem apenas um protoplasma e um raio de sol, pelo fenômeno da siciparidade, esse protoplasma se multiplicaria e em breve, 10 bilhões de anos após, teríamos a vida novamente atuante no planeta, conforme a contemplamos hoje. Por esta razão, eu creio em Deus, em uma causa que programou a essencialidade da vida, mas eu creio em Deus por uma terceira razão. Graças aos insetos, ao instinto dos insetos, sabemos, por exemplo, que a vespa, quando concebe e vai desovar, ela morre. Jamais uma vespa viu a sua prole. E sabendo que os seus descendentes alimentam-se de carne viva, a ingestão de carne morta mata-luzia, a vespa faz uma viagem nupcial até encontrar um gafanhoto que o pica em um lugar especial, colocando totalmente hibernado, aparentemente morto, arrasta-o, faz uma lapa, coloca-o e desova na parte terminal do abdômen, para que os seus filhos, quando nasçam, possam comer sem matar o seu alimento. E no momento em que o gafanhoto morre, eles estão em condições de cuidarem da própria sobrevivência. Jamais uma vespa se equivocou, e se equivocasse, a espécie entraria em extinção. Alugando o raciocínio de Crécy Morrison, ele estabelece, por exemplo, que o salmão, quando vai desovar, ele abandona as águas dos rios, dos lagos, de onde quer que esteja,
e viajando contra a corrente, ele vai à intimidade das águas onde nasceu, e ali ele desova. Se nós o retirarmos, colocarmos no afluente do mesmo rio, ele sabe que não é ali, retém a desova e somente vai reproduzir-se no berço generoso onde nasceu. Esse fenômeno notável pode ser alongado em nossa visão ao João de Barro. Quando chega a primavera, ele trepa no galho mais alto da árvore da floresta, coloca o bico na direção do vento e descobre em que direção soprará o vento do próximo inverno. Constrói a casa com a porta de entrada no lado oposto dos ventos por vindouros, para salvar a nossa prole, e nunca se enganaram, porque qualquer engano mataria os descendentes, o que mata de inveja o serviço de meteorologia que não acerta nunca. Creio em Deus por uma quarta razão. Essa razão é a dos genes e cromossomos, mais recentemente estudados no projeto Genoma Humano. Esses genes e cromossomas são tão extraordinários que, se nós reduzíssemos a população da Terra aos genes iniciais, toda a população caberia em um dedal de costureiras. 5.280 milhões de pessoas, com as suas características físicas, as variadas características da personalidade, as conquistas da inteligência, os sentimentos, em um dedal de costureiras. Por isso, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por um quinto fator, dizia o biólogo, que é exatamente a inteligência, porque a memória é uma nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. A inteligência, no entanto, é uma policromia, são as 7 notas musicais, e graças a ela que podemos elucubrar que a criatura humana pode abrir as maravilhas do seu pensamento e levar o seu entendimento a Deus. Creio em Deus por um sexto fator, que pode ser muito bem apresentado hoje na ecologia. Narra-se que a Austrália, em determinado período dos anos 60, necessitava de defender as suas terras dos ventos que sopram do mar. E tiveram ideia os australianos botânicos de criarem sebes, e importaram para ali determinadas palmáceas, para servirem de paredes naturais, a fim de defender os seus seminários de plântulas. E ao fazerem, correram um risco muito grave, porque foram algumas palmas e cactos, e os cactos, como não tinham inimigos naturais na Austrália, começaram a multiplicar-se. O vento levava-lhes o pólen, e eles apareciam em toda parte. Foi dado um grito internacional de alerta. Utilizaram-se lancha-chamas, tratores, herbicidas, e quanto mais se destruía o cacto, mais ele multiplicava. Em 10 anos, a Austrália perdeu uma área de terra correspondente às ilhas britânicas da Europa. Foi realizado então um congresso de entomologia em Sydney, e depois de uma semana de debates, veio à tona o problema que fazer, como exterminar esses cactos. Necessitamos de inimigo natural, um besouro, um inseto qualquer, que se reproduza com grande facilidade, e ao mesmo tempo que seja famélico, que não pare de comer. Começou uma caçada internacional, e os senhores não sabem onde for achar esse inseto. Claro, no norte do Brasil. Levaram o brasileirinho, jogaram nos cactos, eles começaram a comer sem parar e a reproduzir-se, o que apavorou os australianos. Agora não teremos cactos, mas vamos ter besouros. Então a lei da ecologia começou a
apresentar o seu equilíbrio. Ficaram cactos para besouros e besouros para cactos. Da mesma forma, sabemos que os insetos respiram através de tubos. À medida que crescem, seus tubos não crescem proporcionalmente, o que os levam à morte. Mas isso não é por acaso, é providencial, porque existem classificadas 750 mil famílias de insetos. E se eles crescessem, seus tubos respiratórios acompanhassem-nos ao sairmos daqui, formigas com corpos de paquiderme nos esperavam lá fora, e a vida humana seria totalmente possível.